são potencialmente 9 pontos de distância da zona do rebaixamento. Se o Vasco confirmar uma vitória contra o Cuiabá em casa, que é o que a gente espera. A gente não conta, mas é o que a gente espera. Mas por hora são 6 pontos. A gente teve uma rodada boa, né? A derrota do Criciúma para o Fortaleza. Esse empate com o Bragantino e Corinthians não chega a ser ruim, porque a gente ultrapassa o Bragantino tem um jogo a menos que a gente, e deixa o Corinthians numa situação ruim, porque é um empate dentro de casa, né? E é um time que precisa pontuar, precisa vencer para sair da situação. Pesa o clima um pouco mais pro velho pilantra, não é isso, Danilo? Exato. Corinthians que tem 22 jogos, João. Corinthians que tem 22 jogos, então ele tá afundado mesmo. Pois é. Então, assim, ótimo resultado. E, assim, entrando já na análise do jogo, vitória merecida, né? Acho que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Depois, era um jogo equilibrado, mas eu acho que o Vasco tinha uma superioridade no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar. Depois que abriu o placar, viveu talvez o seu momento de mais domínio da partida. Não voltou bem no segundo tempo, mas conseguiu encontrar um gol ali numa escapada rápida em contra-ataque. A jogada se origina num contra-ataque, aí o Fluminense tenta sair rápido, o João Vitor é muito inteligente na antecipação, faz uma bela jogada, a gente faz o segundo gol. E aí, depois que a gente faz o segundo gol, acho que o Fluminense sente muito, sente que ia ficar difícil, o desgaste, tem que correr atrás, senti até eles com uma postura já, mesmo nesse final de... deixando acontecer o olé ali, porque já não tinha aquela gana de buscar, e aí o Vasco administrou até com bastante tranquilidade aí, depois do 2-0, teve um outro susto, mas a gente podia até ter feito mais ali, aproveitado melhor alguns contra-ataques, algumas escapadas, mas é um resultado justo que premia o melhor time em campo, e dessa vez, ainda bem, foi o Vasco. Vitória não brilhante, mas fizemos o suficiente para construir essa vitória merecida. E eu acho que bota, né, João? Bota uma pulga atrás da orelha dos nossos queridos tricolores sobre essa escapada da zona do rebaixamento, dividir espaço com Libertadores da América, assim, tomamos de 2-0 com o time titular, e aí... Vinha aquele momento, né? O Fluminense, eu até acho que o Fluminense tem condição, pelos jogadores que tem, e hoje jogou sem um dos principais deles, que é um cara que faz muita diferença, que é o Thiago Silva, tem condições de escapar. Já está na briga, né? Não é aquela situação mais de tá morto no fim da tabela e tal, só que, enfim, tem que remar. Vai ser não vai ser tão fácil. E essa vitória é para mostrar que, não vai ser tão fácil. E no dia que o homem não puder jogar, o zagueiro de 40 anos, que não vai aguentar também jogar quarta, domingo, viagem e o caralho, vai sofrer, né? Então, é bom para dar o recado para eles também que o sofrimento ainda não acabou, não. Parecia que ia acabar, mas ainda tem um pouquinho aí para remar, né? O Fluminense teve seus melhores momentos no primeiro tempo, né? Eles conseguiram algum volume de jogo ali. No começo do segundo tempo também, né? Tem algum momento que eu falo, são 7 minutos do segundo tempo e só o Fluminense jogou por enquanto. Sim. Foram os 2 momentos deles. Mas de lance real, de perigo, de gol mesmo, teve uma bola que o Léo Jardim faz uma boa defesa e o resto foi muito cruzamento, né? O Vasco fez muita falta na intermediária, que permitiu o Fluminense colocasse muita bola dentro da área. O principal jogador dos caras não conseguiu jogar na ponta, foi só aquele lance do primeiro tempo em cima do Vitor Luiz. Depois ele tem que voltar muito para buscar jogo, participando como um meio-campo, né? No segundo tempo ele já vira um meio-campo mesmo e muda de posição. Enfim, em determinado momento, quando o Vasco faz 2-0, o Mano começa a tirar os jogadores, né, para o confronto da Libertadores. Esse planejamento aí, o Fluminense tem tudo para se enrascar todinho, porque é complicado você largar uma Libertadores, isso não existe, mas por outro lado você está se afundando na zona do rebaixamento, meu amigo, é complicado. E cara, tô com o João, tô com o Danda, acho que vitória merecida do Vasco, uma vitória que em determinado momento ela ficou tranquila, eu faltando uns 4 minutos já estava contando vitória, eu nunca faço isso, hoje me deu uma confiança mesmo, e quase ziquei, né? Quase que o John Kennedy ainda arruma alguma coisa ali. Mas, enfim, a vitória da tranquilidade, vitória do poder trabalhar em paz,
poder recuperar os jogadores agora uma semana. Essa coxa do Verratti preocupa um pouco. O Piton estourou. Estourou que eu falo assim, né? Teve que ficar de fora por questões físicas, né? Para não estourar. O Payet, nitidamente hoje cansado no segundo tempo. Então, assim, vai ser bom essa semana com esse resultado para a gente ter paz, recuperar os jogadores. E vai ter algumas rodadas assim, né? Até o fim do campeonato, porque a gente não está em competições internacionais. Vai ter os meios de semana que a gente vai ficar aqui, ó, tranquilinho. E a galera lá, tem muita gente ainda na briga, né? Gente, inclusive, com confronto direto com a gente aqui na parte de baixo. Então, pô, vitória importante demais, bom demais. Vou destacar, cara, 3 jogadores nessa vitória. Vou destacar a entrada do João Vitor, que entra bem demais, zagueiro rápido, diferente, né? No segundo tempo teve uma bola esticada ali, tranquilo, e chega bem na frente do atacante e participa diretamente do gol do Vasco. Vou destacar o Vitor Luiz, que eu já falei aqui, errou só uma bola contra o Arias, o resto ele foi perfeito e faz o segundo gol do Vasco. E vou destacar o Hugo Moura, cara. Para mim, um leão no meio-campo, aquele cara que faz aquela partida que não aparece muito, né? Não tem nenhum lance plástico, nada assim, mas o trabalho sujo muito bem feito, uma composição de meio-campo dele, do Cocão hoje, voltou a funcionar. Teve um jogo aí que eu não lembro qual, que os dois não se entenderam muito bem, não fizeram um bom jogo. Então vou destacar esses 3 caras, fechando aqui na minha participação. A vitória contra o freguês fluminense, Felipe Tiru, uma vitória que eu vou te falar. Os 15 minutos do segundo tempo, a gente viu eles crescendo, que era previsível. Mas depois, cara, foi um jogo que acho que, graças a Deus... Olha, Vasco, falar isso pro vascaíno é difícil. A gente fica meio, né? Pô, que isso? Foi fácil? Não é fácil. O desenrolar do jogo demonstrou ser tranquilo. E um Fluminense que a gente sabe, bem ou mal, pela disputa para Libertadores, mas eles estão ali na zona do rebaixamento. Eu acho que muito que contribui com isso, cara. A gente comentou durante a transmissão, e o Mineiro falou agora, depois no final, de uma tranquilidade, de achar que já ganhou. Acho que realmente, quando sai o segundo gol, o Mano Menezes, ele percebe que, pô, sabe, não adianta lutar feito um desesperado para tentar um empate improvável aqui, sendo que os caras têm um confronto de Libertadores. Então já tira ali uns jogadores, tira o Ganso, tira o Keno, jogadores que vão mais desgastados também, né? Talvez tenha mantido o Arias só por uma questão de ele estar voltando ali não sei, física, né? Tá na Copa América, não sei como que ele jogou. E aí, cara, fica tranquilo. Acho que o jogo realmente fica desenhado pra gente. Houve uma disputa ali até sair o segundo gol. Não foi um jogo de domínio do Vasco, no sentido da gente ver o Vasco amassando e massacrando, né? Mas a gente consegue chegar. Eu acho que no primeiro tempo a gente até a gente faz o gol no momento que a gente estava melhor. Logo na sequência do gol, a gente ainda consegue ter ali um controle. Acho que o Fluminense fica nervoso pela questão do jeito do gol. A gente cria algumas oportunidades. A gente podia já ter matado ali, não conseguiu. E a gente termina o primeiro tempo e começa o segundo, aí sim, daquele jeito que a gente não gosta, né? Encostando a bunda na parede, entregando muita bola para o adversário, não conseguindo sair. Hoje a gente viu o time marcando muita falta, então dando muita oportunidade aí pro Fluminense jogar a bola na área do Vasco. Mas, mal ou bem, a gente conseguiu ali, de uma maneira até no segundo tempo, que nem eu falei, a gente volta nesse esquema, tentando poucas estocadas, não conseguindo controlar, mas numa dessas, na entrada aí do João Vitor, que entra no lugar do Maicon, sente ali uma contusão e sai, e o João Vitor entra. É a única mudança que o Vasco faz até os 30 minutos do segundo tempo. Achei curioso isso, como o Paiva segurou ao máximo, né? Ao máximo. A gente já ao máximo, e a gente já notando a dificuldade do Verratti, do Payet. E assim, eu acho que no primeiro momento, você ainda entenderia pelo fato, cara, tá 1-0, tá aberto, eu não quero tirar um Payet, um Verratti, porque, pô, a gente não sabe, né? Eles são a nossa grande chance de gol. Mas a partir do momento que faz o 2-0, eu achava que, cara, poderia trocar mais rápido, mas não, ficou segurou até ali os 30 do segundo tempo. Exceção feita ao João Vitor, que entra
E que nem eu comentei, para quem no chat estava temendo aí uma falta de ritmo do nosso zagueiro, a gente viu uma entrada muito boa e mostrando uma das características dele, né? Que é essa antecipação, que é essa velocidade que ele imprime, esse apoio ao ataque, né? Ele joga como lateral direito também, é velocista e tudo mais. Ele consegue roubar uma bola ali na tentativa de saída do Fluminense, cruza muito bem, o Verratti dá uma cabeçada linda também, né? A bola já podia ter entrado ali, mas o Fábio consegue fazer uma defesa, e aí o Vitor Luiz, que vinha fazendo mais uma partida, consegue. Num primeiro momento, eu achei até que teria dúvidas se a bola entrou ou não, Sim. Mas no replay a gente vê que a bola entra muito. Bem, o próprio Fábio, eu não sei se vocês repararam, o Fábio muda até o semblante dele, óbvio, né? O goleiro faz uma defesaça, né? Ele faz a primeira defesa no lance do Verratti e ele vai atrás do lance do Vitor Luiz. Mas ali o rosto, o semblante dele muda porque ele sabe que a bola, por mais que ele tenha conseguido chegar, a bola passou a linha. Mas aí, né, ia ser o segundo gol do Verratti, ia ser legal se ele fizesse também. Sim, mas ele já deixou dele. E aí foi interessante o Vitor Luiz fazer, porque entra aí, que nem a gente vinha comentando antes do jogo. Naquele histórico dos craques inesperados que fazem gol no Fluminense. Tem John Clay, tem Ney, e agora Fabrício. Tem Vitor Luiz, Fabrício, tem muita gente. Tem muita gente, a gente vai elencar, fazer essa brincadeira para vocês. Pô, que delícia ganhar esse jogo, né, meus amigos? Que delícia ganhar esse jogo. E ganhar desse jeito, né? Com o Olé, cantando Olé, cara. Pô, o Vasco, assim, acho que o Vasco não faz nenhuma apresentação, faz nada assim, mas assim, até longe disso. Mas o Vasco ganha muito bem, Fluminense lamentável, né? A torcida deles, então, nem se fala, né? Impressionante, os caras literalmente não foram, e os caras, literalmente todos, quase todos, foram embora quando o Vasco fez 2-0, 1-0, já tinha ido metade, uma coisa impressionante. O Fluminense inexistiu. Tem todo esse contexto para a gente dar aquela seguradinha da vontade, que tá liberado. Não, vem sempre falar que o time adversário é ruim. Tu já percebeu isso? Ele vem sempre. Você não fala, não, né? Você não fala. Ganhamos porque eles são ruins. Peraí, cara. Peraí, cara. Eu acho assim. Tô implicando. O jogo muito, muito, muito bom, de fato, pela maneira que ele se dá de um certo controle, um reencontro com um time que, compete do jeito que a gente gostou de falar que compete, né? Quando teve aquela sequência de 4 vitórias, compete para ganhar, compete para se impor. É um jogo muito bom do Vasco nesse sentido. O primeiro tempo é muito claro que o Vasco vai para jogar a sua bola. O Fluminense não tem qualquer... Não faz uma tentativa de escapada do Arias lá pela direita deles, uma coisinha ou outra. Né? O Fluminense, a defesa foi bem, o time foi bem defensivamente. Zagueiros, laterais, todo mundo atento. Mas eu gostei muito de ver isso, do Vasco, maluco, entrando para jogar, né? Assim, a gente falava muito sobre o ânimo, né, João? Sobre a confiança, e a gente sempre fala do quanto isso é importante no futebol e tudo mais. Me parece que isso fala um pouco de um time que tentou entrar conectado hoje, né? Cara, tentou entrar... E o que me deixa assim também me convencendo a tentar ficar um pouco mais tranquilo é que esse time não parece ser um time que vai ladeira abaixo. Vai ter derrotas e tal, vão ter tropeços, vão ter oscilações, mas não vai ser aquele time, me parece, que vai engatar uma maré de desgraças, assim, que vai nos afundar. Mas assim compete, né, cara? Vai ganhar umas no sufoco, vai perder outras no detalhe, mas tá sempre competindo, né? Mas eu acho, cara, que, assim, se for para destacar uma questão, a gente já falou bastante disso em outros jogos, mas vou voltar a destacar. Se for para pegar uma questão hoje, de um time que, repito, não fez nenhum grande apresentação, tudo mais, se mostrou um time duro que pega um Fluminense em mau momento, vai lá e taca, meu irmão, se impõe desde o início, tudo mais. Meu amigo, o time do Vasco, quando joga um pouquinho melhor, Hugo Moura e Cocão, o time do Vasco vai junto. Os jogos que o Vasco jogou pior, deixou de acontecer o que de melhor o Vasco mudou com a chegada do Paiva. Eu discordo muito de quem coloca o Paiva como se não tivesse nenhumas grandes mudanças táticas. Acho que ele muda o time taticamente
claramente, em vários aspectos, a questão do meia na frente dos dois volantes, assim, a leitura de posicionamento do time, a variação, a associação entre os ponteiros da frente, uma mobilidade ofensiva muito maior, em vários momentos da gente bem, também defensivamente, tudo mais azeitado, né? E tudo passava ofensivamente, defensivamente, por algo chave, que era Cocão e Hugo Moura, na minha opinião, sem falar de PH, que foi também outro grande salto de qualidade que o Vasco dá. E eu acho, cara, que para quem critica o Paiva como se fosse... Não, mas o que mudou não está entendendo que ele achou dentro do próprio elenco Cocão e Hugo Moura. No primeiro jogo dele, salvo engano, vocês me corrijam, por favor, se eu tiver... Ele já chega e já coloca os dois. E o Vasco, já contra o São Paulo, faz um jogo diferente, com ele sendo diferente. O PH volta a encontrar seu bom futebol. Né? Não só eles, né? Mas enfim, eu estou colocando a centralidade disso, né? Eu estou trazendo esse aspecto, estou dando um destaque absoluto para essa coisa. E aí, quando a gente comentava isso na bancada, né? O professor, todos os volantistas e cabeça de aristas agora vão se sentir representados no chat, que o professor, como grande volantista, na hora a gente conversou sobre isso, ele falou, porra, 20 anos que a gente fala essa porra, time que os cabeça de área estão jogando e tá ajeitado e tá azeitado, porra, você já tem metade do caminho, né, cara? É a ligação entre o ataque e a defesa, é a tua solidez defensiva, é a passagem mais tranquila dos teus laterais que estão sempre cobertos, o Hugo Moura cai lá direto para cobrir o PH, do lado esquerdo sempre tem o Cocão correndo igual maluco, e também o avanço do time passando pelo meio, que eu quero lembrar aqui que a gente falava disso no time do Boinas e no time do Ramon, que estava inexistindo o jogo pelo meio. Faz tempo que a gente não fala isso da forma com que a gente tanto se repetia, né? Porra, inexiste o jogo pelo meio, a gente reclamou um pouco disso nos últimos jogos, e era sempre o Vasco caiu, cadê o Cocão e o Hugo Moura? A minha impressão é que quando os dois jogam um pouquinho melhor, e hoje não foi, os melhores jogos dele nem foi o de hoje, né? Mas me parece que o time acompanha. A solidez que você dá, esse miolo ali, é impressionante como faz a diferença no ataque e na defesa. Os cabeça de arista aí que você falou e tal, não são os defensores de que tem que jogar com 3 volantes? Que a gente já teve em outras épocas essa discussão. Porra, não dá para inventar, cara. O time brigando tem que jogar com 3 volantes. Esse time do Paiva funciona melhor com 2 volantes só, cara. Para ter mais equilíbrio, sabe? Porque com 3 volantes o time perde muita capacidade ofensiva, né? Mas, que nem eu já comentava antes, acho que também foi uma questão assim de que precisava fazer. Eu não acho que vou tentar aqui os 3 volantes para ver se funciona. Eu acho que o David precisava descansar, o time precisava... A gente passou por um momento de sufoco ali, de 4 viagens, uma atrás da outra, uma turbulência. Campo ruim, né? Jogou em Pasto contra o Galo, depois jogou no Pântano contra o Grêmio. Aquela coisa, vão ter momentos bons e vão ter momentos ruins, e é bom que a gente atravesse um momento ruim sem grandes perdas, né? A gente... Classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Não caiu na tabela do Campeonato Brasileiro. E agora a gente espera que o time retome boas apresentações e a gente consiga aí, né, nos próximos jogos. E aí tá muito nítido, assim, para quem só... A gente já falou isso aqui. Para quem só tá com a lupa pro elenco do Vasco, para os jogos do Vasco, esse Campeonato Brasileiro, os caras precisam rodar elenco. Existem elencos melhores do que o nosso. Hoje o banco nosso tinha Eric Marcos, GB e Ryan e o Colômbia no banco. Você vê que tem uma dificuldade. Mas o nosso ataque é o Verratti, né? O Adson, que está jogando bem. Então você segura um pouco mais esses caras e vai administrando o jogo. Às vezes dá certo, às vezes não vai dar certo porque o teu elenco é curto. Mas não dá para você manter o jogador 90 minutos, time titular, 90 minutos. O Hugo Moura é melhor do que os outros volantes. Mas aí não aguenta. O que vai fazer? Vai ficar segurando até o cara estourar? Aí perde o cara por um mês? Imagino que vocês já debateram o Verratti aqui, né? Sim. Porque, caramba, cara, o professor ao meu lado estava quase infartando, revoltado, dizendo que a vara rodada é uma questão que ele traz importante,
que talvez a gente não debata tanto aqui, apesar de debater bastante, né? Que é, porra, maluco, se o Verratti estoura, maluco. Sim. Se o Verratti estoura, meus camaradas, vocês já param para pensar? O professor estava falando no sentido assim de é fundamental, olha as aspas fortes, é fundamental que o Verratti saia todo jogo. É difícil para a gente ouvir isso, né? É difícil, né? Sim. Mas é fundamental porque isso é uma irresponsabilidade no sentido de que a gente vai arriscar de perder o Verratti. Hoje ele saiu com a mão na coxa lá, se queixou e tal, deu um chute maluco lá do meio de campo, segunda vez que ele tenta essa porra, nada a ver. E, porra, tava claramente cansado também, né, João? 2-0, tira o Verratti. Não, tira o Payet. Dá 5 minutinhos, tira o Verratti. Ele deixou ainda um tempo rolando. Só tirou, a gente estava falando aqui, só tirou Deixou os 33. 13 minutos. O Payet, cara, o Payet, ele voltou pro segundo tempo mortinho já, cara. Ele no final do primeiro tempo tava mortinho já, cara. Isso que é foda. João, o Payet está também em uma... A gente tende a colocar só na questão física. Não, está recuperando a sua forma física. Aí amanhã, tu até, o Flavinho, meu amigo, estava dizendo, ele está mais gordinho no início do ano. Aí eu fiquei pensando, pô, será que ele está mesmo? Porque aí chega uma foto amanhã e tá aquela perna fibradona dele do mesmo jeito. Enfim, a gente tende a achar que o Payet tem que voltar à sua forma física. Eu começo a achar, cara, que no futebol tem uma parada também, que ele começa o ano, a gente tirando o couro do Payet, ele correndo pra caralho forte a Vera e tal, a gente estoura o Payet volta com seus 36 anos, estoura de novo, e aí tem uma parada do jogador com 36, 37 anos, que já é o cérebro protegendo o próprio corpo, meu amigo. O Payet tá numa outra rotação já, mano. Ele só vai no pique que importa, né? Ô, João Almirante, você se lembra do Romário Feijoada, meu amigo? Como é que era assistir o nosso Romário Feijoada? Ele ia na maciota, porque ele sabia, e aí não é uma crítica ao Payet não, tá? Isso é uma parada do jogador de futebol, maluco. Inclusive, importante, talvez, que ele faça isso. Porque, pô, no primeiro tempo você viu os passes diferenciados que levaram a gente ao ataque. Mais uma vez, cara. É um tapa para lá, um tapa para cá. É sempre ele, cara. Um balãozinho que ele dá lá. Não, que tu fala, no segundo tempo... Pai, cai direitinho no pé do cara dentro da área. No segundo tempo, ele já estava mortinho já. Ele recebe uma bola assim, encostado na lateral. Ele consegue dar uma matada linda. E aí lança o Verratti. Só que o Verratti já com a coxa, ele não consegue dar prosseguimento. Mas, cara, a gente já comentou, o cara tá morto, mas esse passe, essa qualidade aí, essa bola parada, ele faz. Aqui. Ele ainda consegue, né? E o meu xará, João Vitor, que por coincidência também nasceu no mesmo dia que eu. Eu faço aniversário dia 17 de julho, assim como o zagueiro João Vitor. Conte para mim. Só o dia, né? Só o dia, né? O ano... Eu sou um pouquinho mais velho que o João Vitor. Ele é um pouco mais jovem que eu, ainda bem, né? Mas um zagueiro da minha idade, eu já sou um medelzinho. Essa é a realidade dura que chegou na minha vida aí. Mas, enfim, voltou também, cara. E isso é reforço interno também, né? A gente fala sempre da necessidade de zagueiro, mas a gente já tem um zagueiro e hoje eu acho que ele voltou muito bem, né? Acima do que eu acho até da expectativa. E, cara, a jogada que ele faz no segundo gol é muito boa, assim, aquela jogada completa. Ele vai, antecipa, né, cara? Rouba a bola, avança, cruza bem pra cacete, não é uma bola que ele chuta na área de qualquer maneira, ele dá um passe ali, o Verratti chega, e é o cara chave do gol ali. E como a gente comentava na transmissão, além de ser um zagueiro que é veloz, né? Que é alto e tal, que pode ir no jogo aéreo, pode ir na corrida, no mano e tal. Ele é um cara que, com a bola, leva o time para frente. É algo que o Léo, nos seus melhores momentos, podia fazer também, de levar. O João Vitor pode fazer ali pelo lado direito. Hoje entrou mostrando que vai ser o titular do time, né? Um vai rodar aí. E a gente espera que os dois, até que hoje jogaram bem, frise-se, mas que chegue mais um para lhe acompanhar ali. Acho que a gente tem tudo para, se conseguir um outro zagueiro de bom nível, formar com o João Vitor ali uma dupla para nos deixar mais tranquilos.